As florestas sempre oferecem algo novo, com suas atmosferas assustadoras e avistamentos estranhos. Podemos descobrir resquícios misteriosos do passado ou entidades ainda desconhecidas ao explorar essas florestas intocadas. Circula na internet um vídeo que supostamente mostra um ser extraterrestre. Inicialmente, a pessoa que filmava hesitou, mas eventualmente se aproximou dessa criatura estranha. Ela tinha uma cabeça e olhos alongados, além de características que não se encaixam perfeitamente com nenhum ser do reino animal terrestre. Armado com um pedaço de pau, o filmador cutucou a criatura com cautela, e para a surpresa de todos, ela não se moveu. Isso levanta a questão: trata-se de uma elaborada obra de arte de um entusiasta de ficção científica ou realmente nos deparamos com algo fora deste mundo? Compartilhe seus pensamentos, pois este vídeo nos deixou a todos intrigados e curiosos sobre sua natureza. Gostaria de ouvir sua opinião a respeito desse intrigante registro. Todos nós já vimos vídeos borrados de supostos alienígenas o suficiente. Porém, este vídeo parece mostrar algo que realmente pode ser uma criatura alienígena. O vídeo apareceu online e foi compartilhado por 2 exploradores em uma floresta italiana. A criatura tem pele cinza clara e parece ter perdido um membro, possivelmente por ataques de animais selvagens. O que torna o vídeo intrigante é que ele parece ser tão realista que alguns questionam se não se trata de uma escultura extremamente habilidosa. Caso seja uma obra de arte, o artista responsável merece admiração pela sua incrível habilidade de criar algo tão convincente. Em uma floresta, um grupo de pesquisadores se deparou com uma descoberta inesperada. Um enorme esqueleto que acredita-se ser de um dinossauro da era Mesozoica, provavelmente um Tyrannosaurus Rex. Eles preservaram a integridade dos ossos e alertaram uma equipe de especialistas que escavaram cuidadosamente os restos mortais e os transportaram para um laboratório de ciências para um estudo mais aprofundado. O tamanho impressionante dos ossos indica sua origem antiga, remetendo a uma época em que os dinossauros dominavam a Terra. Esta notável descoberta oferece informações valiosas sobre a vida pré-histórica e amplia nossa compreensão do passado remoto do planeta. Nas profundezas da floresta escura, os exploradores curiosos se depararam com um crânio misterioso. Inicialmente, pensaram que se tratava de um crânio de um urso, mas um exame mais detalhado os levou a especular que poderia pertencer à criatura mítica conhecida como Pé Grande. Enquanto procuravam perto de um corpo d'água no noroeste do Pacífico, eles desenterraram o crânio da lama. Apesar da excitação, especialistas como conservacionistas e paleontólogos permanecem céticos quanto à identidade do crânio, aguardando confirmação. O verdadeiro dono do crânio permanece desconhecido, deixando o mistério de suas origens por resolver. Não se trata de um urso comum, mas de algo peculiar semelhante a uma criatura que apareceu em um vídeo anônimo na internet. O descobrimento deixou os exploradores intrigados e curiosos sobre a natureza desse achado inesperado na floresta. Um vídeo recentemente divulgado mostra uma criatura peculiar, semelhante a um bebê Gollum.
Esse minúsculo humanoide apresentava características mistas de animal, incluindo uma cauda, ganhando o apelido de Gollum Jr. As imagens revelam fios estreitos na cabeça e nas costas, além de 2 grandes dentes afiados na boca. Embora a criatura tenha sido supostamente descoberta em uma área florestada, permanece incerto se ela estava morta ou apenas descansando. O vídeo levanta questões sobre a origem desse ser e despertou curiosidade sobre sua existência. No entanto, o mistério em torno desse bebê Gollum continua, deixando muitos intrigados sobre sua natureza e paradeiro. Infelizmente, não se sabe muito mais sobre essa criatura enigmática, deixando uma série de interrogações sobre suas características, habitat e até mesmo sua real existência. O vídeo certamente alimentou a imaginação de muitos, mas seu paradeiro e identidade permanecem desconhecidos. Deve-se tomar cuidado ao caminhar pela selva, pois você pode encontrar algo inesperado. Foi exatamente isso que aconteceu com 2 amigos que estavam vagando pela floresta certa noite. Eles se depararam com uma cena misteriosa: grama espalhada sobre pedras, objetos estranhos como pedaços de pano espalhados e pegadas indicando atividade recente. Embora a ideia de acampar na floresta tenha seu apelo, a descoberta deixou os amigos inquietos. Eles se questionavam sobre o propósito por trás daquela estranha visão na selva durante a noite. Era uma situação perturbadora, que despertou sua fascinação e curiosidade sobre o que poderia estar por trás daqueles rituais misteriosos. Just take it down a notch. There's nothing out here like to get you. You're a fucking bitch, man. Durante a exploração de uma floresta misteriosa, um grupo de turistas decidiu fazer uma pausa em um abrigo próximo. Para sua surpresa, eles se depararam com uma descoberta inesperada: uma coleção de crânios. Ao todo, havia 3 crânios, cada um adornado com entalhes intricados e símbolos que sugeriam rituais antigos envolvendo pintura facial. O mistério se aprofundou, pois nenhum ritual de gorila conhecido ou atividades humanas haviam sido documentadas naquela área, deixando os turistas confusos e apreensivos sobre o que poderia significar essa descoberta. Após a análise, foi revelado que 2 dos crânios pertenciam a um gorila macho e fêmea, enquanto o terceiro crânio pertencia a um ser humano. Essa informação surpreendente apenas intensificou o enigma, uma vez que a presença de um crânio humano naquele local era totalmente inesperada. Os turistas ficaram intrigados e com medo de desvendar os segredos por trás dessa descoberta macabra na floresta misteriosa. O significado e a origem dos crânios ritualisticamente adornados permaneceram um mistério desconcertante. Em meados do século XX, uma ilha conhecida como a Ilha das Bonecas foi descoberta, com bonecas penduradas em suas árvores. Acreditava-se que essa prática afastaria o mal. Tudo começou com um homem que, posteriormente, misteriosamente faleceu na própria ilha. Desde então, a ilha permaneceu deserta, com milhares de bonecas penduradas em silêncio, cobertas de teias de aranha e insetos, criando uma atmosfera assustadora. Embora a localização exata da Ilha das Bonecas não seja mencionada, ela se tornou uma lenda, uma lembrança inquietante de sua história misteriosa. Os visitantes se depararam com fileiras de bonecas congeladas no tempo, aumentando o fascínio misterioso da ilha, apesar de sua aparência perturbadora. Essa ilha atrai curiosos visitantes, intrigados por sua estranha e assombrada atmosfera. A prática, que iniciou com um homem e terminou com sua misteriosa morte, transformou a ilha em um lugar de profunda fascinação e medo. Na cidade de Middlebury, próximo à floresta, um viajante tropeçou em uma pequena casa, reminiscente das casas dos anões da história de Branca de Neve. Esse local é apelidado de A Aldeia dos Pequenos.
Diversas histórias giram em torno das origens dessa casa. Alguns dizem que foi construída para capturar fadas, enquanto outros acreditam que um homem gentil a fez para pequenas criaturas que ele supostamente viu. Já os céticos acham que é apenas uma construção para diversão. Os mistérios envolvendo essa casa atraem muitos visitantes curiosos, que se perguntam quem a construiu e por quê. Embora pareça ter sido realmente feita para seres mágicos, apesar dos vários contos, a verdade permanece escondida, aumentando o encanto desta habitação em miniatura. O local continua a despertar a imaginação das pessoas que se questionam sobre a real motivação por trás da construção dessa pequena casa na floresta de Mirrowberry. O enigma de sua origem apenas intensifica o fascinante apelo desta peculiar atração. Eu sei que pode parecer um pouco louco, mas ouça atentamente. Esta criatura parece ser uma estranha mistura entre um pássaro e um réptil. Um grupo de moradores locais se deparou com essa inusitada criatura. Ela possuía um corpo e asas de pássaro, mas um rosto de cobra. Não sou especialista, mas tenho certeza de que algo assim não existe naturalmente na natureza. As pessoas começaram a especular que esta bizarra descoberta poderia ser um resultado de um experimento científico que deu errado, ou talvez o trabalho de um habilidoso editor de imagens. A realidade desse encontro ainda está em debate, deixando-nos a pensar sobre como tudo é possível em nosso mundo. Essa criatura híbrida e surpreendente desafia nossa compreensão do que é possível existir na natureza. Embora não seja capaz de afirmar com certeza a origem desta estranha criatura, sua própria existência nos lembra que ainda há muito a ser descoberto sobre a diversidade da vida em nosso planeta. Este encontro incomum deixa-nos intrigados e questionando os limites do que é possível. Enquanto exploravam o sistema de cavernas ao norte de Joanesburgo, espeleólogos recreativos encontraram uma sala escondida cheia de ossos. Após a análise, determinou-se que esses ossos pertenciam a uma nova espécie de humano antigo, chamado Homon. O Homon tinha cérebros pequenos, semelhantes aos dos chimpanzés, mas suas mãos eram adaptadas para o uso de ferramentas. Apesar disso, eles mantinham algumas características arcaicas, como dedos curvados para subir em árvores. Não está claro porque essa espécie evoluiu dessa forma ou como tantos acabaram naquela caverna. Alguns especulam sobre a possibilidade de rituais tribais ou razões espirituais terem levado esses Homons a se reunirem naquele local. Esta descoberta surpreendente desafia nossa compreensão sobre a evolução humana e a diversidade de espécies do passado. Esse achado arqueológico nos lembra que ainda há muito a ser desvendado sobre nosso passado ancestral. A presença dos restos do Homon naquela caverna oculta abre novas perspectivas sobre a complexidade da história da humanidade. Na paisagem ondulada de Botsuana, moderno, a comunidade Stone Age criou um lugar especial há cerca de 7.000 anos. Eles a construíram próximo a uma rocha em forma de cobra. Os arqueólogos encontraram armas e ferramentas antigas enterradas neste local, como um presente para a escultura da cobra. Surpreendentemente, esse culto aconteceu muito antes de práticas semelhantes serem observadas na Europa. O local manteve-se seguro por milhares de anos, e os cientistas os estudaram detalhadamente para entender sua história. As pessoas da época fizeram a escultura da cobra na rocha local e depositaram ferramentas especiais ao seu redor. Essas ferramentas e a própria rocha foram datadas de mais de 20.000 anos. Não foram encontrados restos humanos no local, indicando que era utilizado apenas para fins espirituais. Essa descoberta arqueológica revela uma prática religiosa antiga e sofisticada, muito antes do que se imaginava possível naquela região.
O estudo desse sítio arqueológico único no Botsuana tem auxiliado a ampliar nosso conhecimento sobre as crenças e práticas das comunidades que habitavam a África antes da Era Moderna. Uma estranha e peluda criatura foi encontrada deitada no chão da região. Ela possuía unhas compridas e estranhas, além de um corpo peculiar, o que assustou os moradores da aldeia vizinha. Então, as pessoas decidiram levar essa criatura incomum para um centro de pesquisa. Os residentes ficaram confusos e com medo diante da sua aparência tão diferente do que estavam acostumados a ver. Quando especialistas assumiram o centro de pesquisa, eles se esforçaram para descobrir a origem e a natureza dessa criatura desconhecida. No entanto, ninguém conseguiu determinar com certeza o que ela seria, apesar de muitos especularem que poderia se tratar de um ser alienígena. A investigação dessa misteriosa criatura encontrada pelos moradores continua em andamento, na tentativa de elucidar sua origem e classificá-la taxonomicamente. Essa descoberta insólita deixa a comunidade local intrigada e curiosa sobre o que pode haver de surpreendente ainda a ser revelado em seu próprio ambiente. Nas montanhas Altai, no leste da Rússia, os arqueólogos descobriram uma múmia de 2.500 anos, conhecida como a donzela siberiana. Ela pertencia à cultura Pazyryk e foi encontrada em 1993. A mulher, que tinha cerca de 20 anos de idade quando morreu, estava notavelmente preservada no gelo. Ela foi encontrada deitada em um caixão de madeira, usando meias brancas, saia listrada e uma blusa de seda com tatuagens de veados e leopardos da neve adornando sua pele. Ao redor de seu enterro havia 6 cavalos, indicando seu status de elite. O gelo que a congelou e preservou seu corpo por séculos manteve-a intacta até os arqueólogos derretê-lo para poder estudá-la. Essa descoberta extraordinária da donzela siberiana forneceu informações valiosas sobre as práticas funerárias e a cultura da antiga sociedade Pazyryk, que habitava aquela região montanhosa da Rússia. Se você gostou deste vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, clique no sininho na opção em todas, para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado que tem novidade. Deixe aí nos comentários o que você achou deste vídeo. Todas essas ações incentivam ao YouTube a cada dia espalhar mais e mais este conteúdo e me incentiva a trazer cada dia mais vídeos como este. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!